um pouco hoje sobre fisioterapia. Não diretamente fisioterapia, mas trabalhar em home office, como é aí você se dá bem trabalhando no home office aí sem se machucar, sem ter algum problema. E o Thiago já está por aqui, Thiago Mazotti. Grande Thiago, boa noite. E nós vamos já iniciar. Thiago, tem um botão que vai aparecer aí, solicitar. É esse botão que aperta? Isso. E aí você já tá aqui. Vamos começar a live já nesse momento e conversar um pouco. O Thiago aí é o especialista no assunto. Grande Thiago, boa Fala, noite. João. Boa noite. Boa noite, cara. Tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo jóia e você? Tudo bem, graças a Deus. Beleza. Estava tô limpando a garganta porque eu estava na mentoria agora de pouco. Tirei uns minutos aqui para descansar a voz porque eu falo bastante. Bacana. Eu e o Thiago a gente se conhece. Você foi em algumas reuniões do Café Empreendedor, né? Ixi, foi muitas reuniões do Café Empreendedor. Sim. Desde 2020, desde 2018, quando começou o café, eu fui, acho que a partir da terceira, quarta reunião que teve lá, bem no comecinho mesmo. Conhecemos muita gente comum, Enoque, Diógenes e por aí vai. Exatamente. Pô, bacana. Thiago, antes de tudo, quero agradecer você aí pelo seu tempo, por vir e fazer a live com a gente. Pô, o prazer é meu, cara. Adoro falar do meu trabalho. Ótimo. Perfeito. E hoje eu vou deixar você falar mais que eu, porque se deixar também... Não deixa não, hein, cara. Não deixa não, senão uma hora vai ser pouco. Beleza. Thiago, vamos começar então? Fala sobre você. Cara, posso só te interromper só um segundinho? Claro. Só um segundinho. Claro. Quem estiver já assistindo aí, ainda tem pouca gente aqui, mas pega, pessoal, manda, sabe o aviãozinho? Deixa eu ver, eu tô apontando para o aviãozinho certo aqui, cara? Tá, aqui esse no meu aviãozinho tá. aqui, ó. No meu tá. Isso, então assim, ó, manda se vocês quiserem saber mais, não. Na verdade, se vocês conhecem quem está trabalhando em home office e tá pé da vida com o que tá sentindo no corpo, aperta esse botãozinho aqui, ó, esse aviãozinho, e manda para os seus conhecidos aí, quem sabe essa pessoa vai poder ser beneficiado com o que nós vamos falar hoje aqui, né? Então, aperta o botãozinho e manda para os conhecidos, gente. Não perca a oportunidade de ajudar os outros. Perfeito. E é um assunto bem relevante aí que nós precisamos aí pôr para o pessoal realmente escutar, né? Sim, claro. Muita coisa anda acontecendo aí, com medo do Covid, ficar em casa. E a parte mais estranha que as pessoas não percebem é que o medo da pandemia pode deixar a pessoa pior do que ela já está, só pelo medo. Só pelo que o estresse faz na pessoa. Então, imagina você estar fazendo um trabalho que você não está acostumado, que é o home office, está acostumado a ir para a empresa, a fazer as coisas na empresa, sair de casa, voltar, e tudo isso faz uma diferença, às vezes até na nossa saúde, muitas vezes para o bem ou muitas vezes para o mal, dependendo da cidade e do trânsito. Sim. Mas se você está fazendo algo que você não estava acostumado a fazer e não está conseguindo se adaptar, e aí vem a parte do estresse, que causa um monte de outras coisas, mas se você pega a parte do estresse da pandemia, isso vai piorar mais ainda aquelas condições desfavoráveis que você já tem no seu dia a dia, na sua rotina. Exatamente. E também eu vejo que muita gente, eu vi no LinkedIn uma matéria que já muita pessoa estava reclamando de estresse, né? Muito estresse, trabalhando em home office. Porque assim, ó, eu vejo da seguinte maneira: muita gente está sendo forçada, porque ou trabalha de home office, ou se não for trabalhar, perde emprego, né? E está sendo obrigado a trabalhar de home office, porque se não for de home office, a empresa não vai abrir para a pessoa trabalhar. E aí a pessoa começa a fazer algo que não está acostumada, que às vezes não gosta, e isso vai aumentar muito esses problemas do que as pessoas vêm sentindo.
Então, você precisa se mudar a mentalidade para poder mudar aquilo que ela está sentindo e o que ela está passando para poder ajudar mais ainda. Exatamente. E, Thiago, fala um pouco aí sobre você, sobre seu projeto, sobre sua profissão. Vamos lá, para quem não me conhece, eu sou Thiago Mazzotti, especialista em coluna na área da fisioterapia. Tá? Eu atendo desde 2005 com várias formações, primeira turma de pós-graduação em quiropraxia do Brasil, formação em terapia crânio-sacral, Maitland, Pilates, osteopatia, enfim, um currículo aí bacana. E hoje eu tenho um projeto de mentoria em saúde integrativa. Tá? E esse projeto de mentoria em saúde integrativa visa trazer toda a parte teórica que eu tento passar para o consultório. Muitas vezes não dá tempo, e aí eu faço essa mentoria, ela dura 10 semanas, um acompanhamento de 10 semanas, é tudo online. Tá? Já tem um grupo, hoje foi a nossa 9ª reunião, semana que vem é a última, e onde eu ajudo as pessoas nessa mentoria a mudarem um pouco os seus hábitos. Mas não é mudar o hábito simplesmente falar, olha, você, por exemplo, vamos falar da alimentação. Alimentação, você precisa parar de comer pizza e lanche só, e salgadinho, e começar a comer comida mais saudável. Não é isso. Isso todo mundo está cansado de saber que tem que fazer. Mas por que a gente come o que come e como isso pode, como a gente consegue mudar a nossa mentalidade para evitar de comer da maneira como. Às vezes isso vem de um trauma de infância, vem de um trauma recente. Então, às vezes as pessoas, por exemplo, teve gente que passou fome na infância. Por exemplo, a pessoa passou fome. E aí, quando está na fase adulta, tem dinheiro para comprar comida, né, e comer o que quiser, a hora que quiser, ela vai ser uma pessoa que vai comer compulsivamente, porque no subconsciente daquela pessoa, ela ainda tem aquela memória da infância de que passou fome e ele come como se não tivesse comida para o dia seguinte. Cara, mas você já está empregado, tem todo o teu trabalho, tem toda a tua profissão, e por que você ainda precisa comer? Então, ele vem para mudar essa imagem, esse pensamento, essa coisa que está lá no subconsciente da pessoa, para evitar com que ela continue fazendo aquilo que faz mal. Ela sabe que faz mal, mas ela continua fazendo, porque a mente dela, de forma inconsciente, empurra ela para condicionar para isso. Esse é apenas um exemplo de várias outras coisas. Né? Quem não consegue fazer atividade física, né? Quem não consegue, por exemplo, a gente quer meditar, quem não consegue ser produtivo no trabalho, quem não consegue emagrecer, enfim, N situações. E lógico, tem as dicas do que fazer também. Mas o principal é tornar consciente aquilo que não deixa você fazer de bom para você. Porque se a gente for analisar, vamos colocar a pandemia aí, era um vídeo que eu estava querendo falar, mas ele é bem polêmico, né? Vamos falar da pandemia. Muita gente que está abaixo dos 60 anos está morrendo de medo, ou às vezes até morre, quem acaba pegando coronavírus e tudo mais. Fala, mas por que essas pessoas que estão abaixo aí dos 60 anos às vezes acabam morrendo? Pare e presta atenção na vida dessa pessoa. Provavelmente é uma pessoa hipertensa, é uma pessoa com sobrepeso, diabética, alguma outra patologia que foi causada por ela mesma. Sim. Por ela mesma. Ou seja, a pessoa ela não tem a imunidade que ela deveria ter porque ela não se preocupa em proteger o próprio corpo para poder se defender da maneira correta de qualquer vírus. Mas vamos falar aqui da pandemia do coronavírus. Ou seja, a imunidade da pessoa está baixa por N motivos. Mas o principal de muita gente é responsabilidade da própria pessoa. Se a gente analisar, quem que o vírus acaba afetando? Pessoas com doenças crônicas. Exato. Pessoas com doenças crônicas. Então, assim, é polêmico? É. Beleza, o governo tem que fazer sua parte, não é? A questão não é política, mas é a questão que muitas vezes as pessoas põem a sua saúde na mão do governo ou de profissionais, que seja, quanto depende só dela fazer o que tem que ser feito para melhorar. Agora eu vou falar do meu consultório, usando isso como exemplo também. Muita gente está com dor, chega lá com dor e quer a pílula mágica, que é o que eu vou lá, faço 2, 3 movimentos em um único atendimento,
resolver, é fazer mágica, resolver a consulta numa única consulta. Eu falo, gente, se eu resolvesse o problema das pessoas num único atendimento, eu cobraria 20 vezes mais e teria fila na porta do meu consultório em plena pandemia. Teria fila. Mas eu não sou mágico, não sou milagroso, não dá para saber quem vai melhorar em um atendimento ou quem vai melhorar em 10 atendimentos. É o tempo que vai dizer, a patologia, o problema. E principalmente, que eu gosto de falar assim, né? 70% das pessoas, 70% da responsabilidade do trabalho muitas vezes pode ser até minha em trazer uma solução para a pessoa. E 30% é do paciente em fazer aquilo que deve ser feito e deixar de fazer aquilo que lhe faz mal. Agora, vou piorar a situação. Vamos supor que 99% da responsabilidade de alguém melhorar das dores ou qualquer outra coisa seja minha responsabilidade. E 1% é de você. Agora, vou usar aquela música. Sabe aquele 1% vagabundo? Se aquele 1% é vagabundo, bicho, não interessa, pode fazer o melhor tratamento do mundo. Você vai continuar com o problema e se bobear até pior. Então as pessoas põem muito a responsabilidade em cima dos profissionais da saúde, mas esquecem de tomar conta da própria saúde. Tudo bem, a gente faz a nossa parte. Nós, profissionais da saúde, fazemos a nossa parte. Aí tem uma frase de Hipócrates que até coloquei outro dia na internet assim: antes de cuidar e tentar curar alguém, pergunte se este está disposto a abrir mão daquilo que lhe causa doença. Exatamente. Ou seja, a pessoa quer emagrecer, mas não quer abrir mão de comer as porcarias. A pessoa quer deixar não quer ter problemas com a diabetes, mas não quer abrir mão do doce. A pessoa está morrendo de dor nas costas, mas não quer fazer um exercíciozinho que quer para ajudar a melhorar o problema. Sim. E por aí vai, em todas as áreas da saúde. Então, por exemplo, a pessoa quer, não quero pegar coronavírus, eu quero que... Tá, mas o que você está fazendo? Você está abrindo mão de ficar em casa sentado, assistindo televisão, comendo porcaria, para se alimentar de uma maneira mais saudável, e também você está fazendo alguma atividade física para melhorar a sua imunidade? A pessoa tá? Aí é que está a questão. A maioria não está. E como é que você vai ficar imune a um problema se você não está fazendo a sua parte? Como eu falei, nós profissionais da saúde fazemos a nossa parte. Agora, se aquele 1% que depende às vezes da própria pessoa, ele não fizer, foi vagabundo, bicho. É complicado. Aí não tem jeito. Não tem milagre. E isso também, Thiago, mesmo no projeto de produtividade. Se a pessoa não fizer, não vai mudar também. Né? A gente fala bastante, explica, né? Mas assim, vai precisar partir da pessoa aí quanto a querer mudar, querer fazer mais, querer chegar aí. Eu falo assim, ó, no meu consultório, para os pacientes que me procuram, e as pessoas não se... Aí entra a história do home office, tá? Do nosso papo de hoje. Já vou adiantar aí algumas coisas. É assim, ó, as pessoas não percebem o quanto a saúde delas interfere diretamente na parte financeira. Eu fiz até uma live com meu amigo Thiago Souza, ele até entrou aí, não sei se ele já ainda está aí, mas ele estava aí. Thiago, se tiver aí, dá um oi. Thiago é o homem do dinheiro. É o homem do dinheiro. O cara é tipo um coach financeiro aí, né? O cara tem um instituto, o cara é muito bom mesmo. Sim. Recomendo vocês acompanharem ele. Mas o que eu quero dizer assim, o que eu falo para as pessoas, por exemplo, você tá com dor. Você tá com dor, cara. Você tá com dor, só que você tá de home office. E mesmo que você não esteja, vamos supor que você está na empresa. Às vezes, você fazer aquele trabalho sentado, que muitas vezes acha que a pessoa que trabalha sentada, acha que o problema dela é puro intelectual, acha que não depende da parte física. Aí você tem lá um advogado, por exemplo, a gente precisa dar um exemplo, advogado. O Thiago falou que ele está aqui. Então, vamos lá, você tem um advogado. O advogado, aí você vai lá, ele tem uma causa para fazer, algo para digitar. Às vezes, um problema que ele resolve em 1 hora. Só que essa pessoa está com dor. Essa pessoa está com dor e ela está lá. Ai. Aí levanta, vai tomar um café. Ou seja,
por conta da dor. Às vezes o problema que ele resolveria em 1 hora, ele passa a levar 2, 3 ou 4 horas para fazer a mesma coisa. Exatamente. Isso diminui a produtividade da pessoa. E aí, em vez de ele fazer 2, 3 ou 4, atender 3, 4 clientes numa manhã, ou fazer 3, 4 trabalhos de um cliente numa manhã, ele faz de um. Ou seja, se ele estava ali, se ele ganha, sei lá, 500 por cada um daqueles ali, se ele deixou de fazer 4, ele deixou de ganhar 2.000 e ganhou só 500. Por quê? Porque estava com dor. Exatamente. Porque a dor, ela desconcentra, a dor, ela tira a atenção e a dor nos irrita. Uhum. Aí, vamos lá, você que está de home office, que está em casa, ou mesmo que não esteja, né? Mas, como eu falei, eu foco. Se você está com dor, você está em casa, e se você ou é casado e tem filhos, ou é casado e tem filhos, meu, basta um pio do teu lado para você explodir. Tô errado? A pessoa explode, cara. É uma panela de pressão, na verdade, né, Thiago? Quem tem dor tem pavio curto. Quem tem dor tem pavio curto. E a pessoa, olha que interessante, as pessoas não percebem que a dor é o que faz ela explodir. Exato. Elas não percebem. A dor é o que faz ela ficar nervosa, explodir, gritar com os filhos, gritar com a esposa, ou gritar com o marido. Às vezes por besteira, às vezes por assim, ó, você pode levantar o pé que tá me atrapalhando? Putz, cara, isso daí vira estopim pra guerra. Sim. Né? Ou você pode pegar uma coisa que caiu no chão, putz, vira briga. Então tudo isso influencia diretamente e as pessoas não percebem que é a dor. E a pessoa que tem dor, ela acha que a outra pessoa deveria sentir o que ela sente naquele momento. Então, por isso que ela nem deveria falar. Deixa eu me explicar melhor. Vamos lá. Vamos supor que você tem dor e tua mulher lá, sua namorada lá, começa a falar com você. Você acha que ela deveria saber o que você sente, mas ela não está na sua pele para sentir o que você sente. Então, para aquela pessoa, você fala de dor, mas para ela é uma dor mínima, que não limita. Por quê? Porque ela não está sentindo. Ela não tem essa sensibilidade, não tem como ela saber. Porque ela não está na sua pele. E por mais que você fale, a não ser que você trave, ande torto, aí essa pessoa vai ter um pouco mais, vamos dizer assim, de dó de você, um pouco mais de consciência e acaba cuidando um pouquinho mais e pedindo menos coisas e sendo mais atenciosa e mais paciente, né? Então por isso que acaba influenciando muito essa parte nesse projeto. Quando a gente tem um problema, influencia diretamente na produtividade e as pessoas não percebem que é a saúde. Sim. Até aqui eu falo muito sobre estresse. No caso, eu falo muito sobre cortisol. Se a pessoa cortisol. Esse é bravo, né? Porra, esse daí é o principal, ou se não um dos principais. Sim. Então, atividade física, né? É muito importante, né, Thiago? Atividade física ela é essencial. Isso daí todo mundo já sabe, eu não preciso ficar repetindo. Sim. Agora, uma coisa interessante que as pessoas não têm em mente, tá, é ter qual o objetivo com a atividade física. Eu sempre gosto de falar para os meus pacientes, para eles buscarem um hábito de vida saudável. E não isso, o hábito de vida saudável passa por um hábito alimentar saudável naturalmente, tá? Sim. Mas atividade física, vamos colocar assim, se o seu objetivo é ficar sarado, o que acontece depois que você atinge o objetivo? Primeiro que é difícil pra caramba, não é fácil. Você tem que mudar toda uma dieta, toda uma alimentação, dá um baita trabalho, é restrição. Quando você atinge aquilo, muitas vezes depois de um tempo, você começa a relaxar, porque acaba sendo um objetivo que assim, gera muito esforço, gera muita energia, que às vezes você não tem tempo para fazer. Isso desestimula. Eu atendi um paciente ontem, que, para usar ele como exemplo, que o objetivo dele, que aí é o que eu elogiei ele, na verdade, eu falei assim, o objetivo de vida dele de fazer a hidroginástica, que ele adora fazer tanto, ele estava pensando ali no futuro, ele queria chegar ali na terceira idade, bem, e ele já estava chegando, seus 50 e poucos anos lá, né? já ele chega, mas ele quer chegar bem. Essa é a ideia dele, é esse que tem que ser o objetivo quando alguém pensa em exercício. É lógico, jovem, ele não está pensando lá quando você tiver 50, 60, 70 anos. Mas, depois que você passou dos 25, 30,
Se você foca num objetivo que dá muito trabalho e tem uma data, você não vai fazer, você não faz ele com prazer. Agora, quando o seu objetivo de exercício é, puxa, eu quero fazer exercício porque eu quero ficar uma pessoa livre de dores, eu quero ser uma pessoa que se sente bem, que não vai cansar se fazer um passeio no parque, eu quero ser uma pessoa que vai conseguir praticar um esporte com os amigos, ou fazer um passeio, por exemplo, você vai fazer um passeio que você precisa andar pra caramba, alguém que vai fazer esses passeios longos, né, vai para Paris, para, sei lá, qualquer cidade do mundo, para a Itália que precisa andar pra caramba, a Sim, pessoa ela tem que pensar nisso. Qual o seu objetivo com a atividade física? Se a gente falar por falar, saúde por saúde, cara, tá mais do que batido. Mas o que você quer mais ali para frente? Se você tem consciência de que exercício não é da noite para o dia que você adquire os resultados, você vai transformar ele numa constância até ele virar um hábito. Tá? E quando ele virar hábito, aí fica mais fácil de ser feito. E aí você leva isso para o resto da vida. É como a alimentação também. O hábito alimentar saudável que eu falo para as pessoas. Olha, se você quer emagrecer, eu não considero isso um bom hábito, uma dieta de restrição alimentar. Eu sim considero um bom hábito quando você deixa de comer coisas que não fazem bem para você e começa a comer mais aquilo que te faz bem. Não é fazer igual os profissionais do esporte, aqueles que põem whey protein, tudo aqueles negócios. Não precisa isso. Se o seu objetivo não é ficar saradão, não precisa isso. Ah, mas eu quero emagrecer. Então, assim, ó, come muito menos o que te faz mal e muito mais o que te faz bem. É inevitável você emagrecer e, naturalmente, qualquer atividade física faz emagrecer mais rápido. E quando você tem um hábito alimentar saudável, você começou a comer assim, dali um tempo, as coisas ruins do seu corpo já não começa a não aceitar mais. Então, por exemplo, você ia lá numa festa de aniversário e comia um monte de coxinha, não sei o quê, saía de lá com a barriga, parecia que tinha uma melancia dentro, de tanto que comeu, mas não passa mal. Quando você começa a ter esses hábitos, e você está bem, seu corpo ele começa, vamos dizer assim, entre aspas, desintoxicar disso, você começa a perceber que quando você vai nessa tipo de festa, você já não come mais da mesma maneira que comia antes, porque o seu organismo já mudou. E se você forçar, você vai passar mal. Vai ter azia, queimação, enjoo, um monte de coisa. eu acho o corpo que desacostumou com isso. eu acho que principalmente a vesícula, né, Thiago? E já entre Gordura. outras coisas aí que já foge um pouquinho mais da minha alçada, vesícula, fígado, o fígado ataca, um monte de coisa. Sim. Mas o principal é o hábito que você criou de comer o menos possível as coisas não saudáveis, e isso passou, o seu corpo se acostumou com a coisa boa, e ele já não quer mais tanto a coisa ruim. Não é que você não pode comer, só que você vai comer bem menos. Sim. Bem menos. Sim. Isso vale para os exercícios, isso vale para a atividade física. Tá? Mas aí eu já gosto de mudar um pouquinho, vou mudar um pouquinho aqui, que assim, porque assim, a atividade física, muitas vezes as pessoas pensam, vão ao médico, quem já tem problema, tá, gente? Quem já tem problema. Ah, eu tenho uma dor, fui no médico, falou que eu preciso fortalecer. Meu, se você está vivo, você está andando, você já tem o tônus natural. Você só vai precisar fortalecer se realmente você ficou imobilizado, ou se você ficou acamado, aí você enfraqueceu muito. Ou seja, a atividade física ela é boa, mas ela não é muitas vezes, ou muitas vezes, na sua maioria das vezes, o que resolve um problema. Tá? Vamos lá, vou dar o exemplo que eu estou recebendo muito nessa pandemia de paciente assim. Pessoas que fazem atividade física, ou começaram a fazer atividade física para tratar da dor. Quando começou a fazer atividade física e tratou da dor, quer dizer, tratou da dor não, começou a fazer atividade física como tratamento para dor, tá ok. Enquanto está fazendo o exercício, tá ok. Agora que as academias estão fechadas, há 2, 3 meses, os problemas estão voltando. Por quê? Aquela força muscular muito forte que a pessoa tinha lá de tanto se exercitar, se perdeu e voltou para um tônus natural, uma tenacidade natural, o que é o que nós todos devemos procurar, no mínimo natural. Só que o problema da pessoa começa a reaparecer e às vezes volta pior. Por quê? O fortalecimento em casos assim acaba, ao invés de tratar, ele esconde um problema, porque os músculos começam a fazer aquilo que as articulações não estavam aguentando fazer.
Só que o dia a dia dessa pessoa nunca mudou. Ela nunca deixou de fazer aquilo que lhe fazia mal, aquilo que eu falei no começo da nossa live. Né? E por nunca ter deixado de fazer aquilo, ela sempre sobrecarregava aquela articulação. Agora que perdeu a força dos músculos, a articulação está mais lesionada ainda do que antes. Um exemplo para simplificar. É a mesma coisa que você depender de remédio para ficar sem dor. Você está com dor, você toma remédio, a dor passa. Passa o efeito do remédio, você toma remédio de novo. E por aí vai. Toda vez que passa o efeito do remédio, o problema volta. E cada vez vai voltar pior, porque você vai fazendo tudo naturalmente, você não muda a tua rotina, não muda nada. A academia é como se, nessa hora, vamos assim generalizar, é como se fosse o remédio. A pessoa depende dela para ficar boa, mas a hora que fica sem, o problema volta. E como eu falei, muitas vezes volta pior, e é isso que está acontecendo. Quando eu pego o histórico da pessoa, começo a conversar, não, porque eu farei academia, agora que eu estou parado, começou a doer tudo de novo. Eu falei, porque, na verdade, a pessoa nunca tratou o problema. Então, esse que está o erro, muitas vezes, de muita indicação. As pessoas buscam fortalecimento como tratamento, sendo que o fortalecimento ele não pode ser considerado tratamento. Ele tem que ser considerado algo que dá sustentação para manter aquilo que você já tratou. E não como algo que vai resolver. Como eu falei, vou repetir, então a gente fica dependente disso para resolver o problema. Entendeu? Então, não sei se eu consegui me expressar direito, que fez com que as pessoas entendessem aí, mas é isso que eu falo em meu consultório para as pessoas. E também vale para quem está trabalhando e tudo mais, né? Perfeito. E o Thiago, eu em 2012, mais ou menos, eu trabalhava muito digitando, né? E aí começou a dar um probleminha, né? Que parecia ser aquele problema do túnel do carpo, né? Sei. E aí meu braço doía bastante, e aí tal. Uma das coisas assim que hoje a maior preocupação que a gente tem em home office é às vezes as pessoas exagerar muito no computador, tá? Então, assim, mais ou menos, fala um pouco sobre o modo que ele vai ter que trabalhar aí, principalmente pensando em Tá, legal. ergonomia. Saquei, vamos lá. Eu até fiz um vídeo sobre ergonomia. Isso vale para o seu posto de trabalho ou para o home office, tá? O problema, assim, só antes de falar disso daí, o problema maior que eu vejo do home office é porque a pessoa está em casa, tem inúmeras distrações. Tá? Eu dei até uma palestra outro dia, no começo aí da pandemia, que o pessoal já estava quase um mês de home office, estava ficando meio doido aí de uma empresa aí, até me chamaram, Thiago, vem falar para essas pessoas. Fala assim, gente, se você não está acostumado a fazer home office e vê que não está sendo produtivo, eu falo, literalmente, vista o uniforme da empresa, se bobear, põe até o crachá e senta na frente do computador, porque você, quando está uniformizado, você se sente no trabalho, você se sente no trabalho. Agora, só porque está em casa, se você ficar de bermuda, chinelo, regata, vai trabalhar, você não vai produzir porque você não se sente no trabalho. Então, mais ou menos isso. Agora, falando do ambiente de trabalho em si, tá? Eu costumo dizer para as pessoas que não adianta você ter a melhor ergonomia do mundo se o seu corpo não está preparado para fazer essa ergonomia, quer dizer, para participar dessa ergonomia, vamos assim dizer, para estar bem nesse atendimento, né? Vamos lá, vou dar um exemplo da dor novamente, tá? Você está lá com dor, estou assim, retinho. Muitos artigos dizem que o ideal é a gente sentar, ângulo 90 graus, o pé apoiado, aqui o ombro relaxado, cadeira na altura no certo, computador na visão. Você é um robô, por acaso? Você é um robô? Você acha que você vai conseguir ficar sentado assim, bonitinho, trabalhando? Não vai. Ninguém vai. Eu não fico. E olha que eu nem fico muito sentado na frente do computador. Mas eu não fico. Por quê? O nosso corpo foi feito para se mexer. O artigo, aqueles artigos que falam disso tudo, não está errado, eles estão certos. Só que eles não levam em consideração o fator humano, que é que nós não fomos feitos para ficar parado. Você vê, enquanto a gente está conversando, enquanto eu já não me mexi aqui, você já não percebeu? Igual, aqui também. Você também, mas quando você vai para lá, eu percebo que você vai para...
Cara, porque nós somos feitos. Então, quando você se força a ficar muito numa posição só, e o teu corpo não está preparado para isso, é óbvio que você vai ter um problema. Então, muitas vezes a pessoa chega assim, nossa, Thiago, eu tenho dor porque eu tenho uma postura. É o meu trabalho. Eu falo, olha, o trabalho, ele não é a causa, na maioria das vezes, das pessoas que me procuram, tá? Não dá para falar para quem eu não conheço, de quem eu não conheço. O trabalho, ele não é a causa dos problemas, muitas vezes. Não é o trabalho, mas sim o teu corpo que não estava legal e o trabalho só piorou aquela condição. Então vamos supor que você tem que estar assim bonitinho. Só que você já tem uma dor, alguma coisa. E aí você dá aquela... Se você volta a ficar reto, vai doer. Qual que é a tendência? Você relaxa mais ainda. Porque o nosso corpo, ele vai sempre procurar se adaptar numa posição de conforto, em algo que não dá dor. Então você vai relaxando, não dói, não dói, não dói, aí você tem torto, não dói. Aí chega uma hora que o corpo não tem mais para onde se adaptar, e ele vai falar assim, meu querido, tchau, vai doer, se vira, vai procurar tratamento. Só que quando já dá esse problema, essa dor, que o corpo não se adapta mais, o problema está muito grande. Porque a pessoa, infelizmente, acabou gerando adaptações e não foi buscar ajuda. E é lógico, o tratamento fica maior, o tratamento fica mais caro. Né? Tudo isso influencia diretamente. Então, assim, o que eu comparo a muitas vezes o trabalho da gente é com atletas, para ficar mais fácil de exemplificar. Vamos lá, você é um jogador de futebol. O que um jogador de futebol faz na semana que antecede o jogo? Ele treina para jogar, né? Ou seja, porque se ele não treinar, ele vai perder fisicamente e taticamente. Né? Só que vamos lá falar da parte física. Ele vai tentar acompanhar outro atleta, além do outro atleta passar por ele com uma facilidade, ele vai se machucar porque ele vai tentar fazer aquilo que não está preparado. Vamos supor que o seu trabalho é seu dia de jogo. Vocês estão treinando? Essa é a questão que as pessoas não param para pensar. Elas não treinam o corpo delas para poder fazer aquilo que elas fazem no dia a dia. Então, assim, independentemente se você trabalha usando só o seu cérebro ou o seu corpo, você depende do teu corpo. É que nem eu falei, às vezes aquela pessoa que tem um trabalho, vamos chamar assim, de escritório, né, que é só no computador e tudo mais, meu, não quer dizer que você não depende. Você acabou de falar, você tinha dor no braço. Exato. Ou seja, pode ser que naquela época você não cuidava de você, e aquela postura, meu, só piorou o problema. Só piorou. Então, geralmente as pessoas já têm um histórico aí, e aquele trabalho que ela vai fazer sem dar suporte para o corpo dela, vai lhe causar um problema, uma lesão. Ou seja, muitas vezes é o trabalho não, é o corpo da gente que não está preparado e adaptado para poder fazer o trabalho e acaba se lesionando. Vamos lá, vamos pegar o pessoal que gosta de jogar bola no final de semana. Às vezes a pessoa fica 6 meses sem jogar bola. Aí os amigos chegam lá e ele tenta jogar bola, acompanhar os amigos. E aí? O que vai acontecer? Você acha que o cara vai 6 meses sem jogar bola, vai jogar? O que você acha que vai acontecer? Me fala aí. Tem ideia? Você tentar acompanhar? Cara, vai estourar tudo, vai se machucar. Mas por quê? Porque ele não está preparado igual os outros para poder jogar. Então, a mesma coisa, você está num trabalho, você troca de profissão. Você troca de profissão. E aí você vai para uma profissão que exige ou mais da tua postura ou mais da tua força. Se você não fizer um preparo para o teu corpo para aguentar passar mais tempo sentado ou para poder aguentar carregar mais peso, você vai se lesionar. É culpa do trabalho? Eu já vejo mais ou menos. Eu acho que geralmente eu falo assim, olha, muitas vezes é culpa da própria pessoa que não pensa em se cuidar para poder ganhar dinheiro. Para poder ganhar dinheiro. Porque se você... Né, a outra coisa que eu falo assim, a gente depende do nosso corpo para ganhar dinheiro. Então vamos lá. Se você trabalha, se você é um autônomo, por exemplo, e não cuida do teu corpo, o que acontece se você deixar de trabalhar? Não ganha. Sim. Não ganha. Ou seja, aí a gente começa a entender que o nosso corpo, a nossa saúde é uma ferramenta de trabalho. Você não pode...
Porque as pessoas acham que quando vem fazer um tratamento médico, fisioterápico, psicológico, qualquer um que seja, é gasto, eu já enxergo diferente, é investimento. Só é gasto se não dá resultado ou se você simplesmente deixou na mão do profissional e não fez a sua parte. Aí é gasto, porque você não está vendo retorno. Agora, se você melhora da tua dor, do teu problema, isso te traz mais produtividade, é investimento. Uma Então, prevenção, o nosso corpo né? é uma empresa. Né? Cara, não é só prevenção, até quando vai tratar também. Sim. Então, o nosso corpo, ele é uma máquina, ele é a nossa empresa e as pessoas não percebem. Ah, mas e alguém que não é autônomo, que é funcionário de uma empresa? É a mesma coisa. Se você não está bem da sua saúde, mas está lá trabalhando, se você não produz aquilo que é esperado que você produza, o que você acha que vai acontecer com a pessoa? Linha na pipa, meu irmão. Vai pra rua, você não está produzindo. Mas por quê? Às vezes a pessoa ela pode produzir mais, só que ela não entende que é a saúde dela que está causando aquilo. Às vezes a saúde psicológica ou a saúde física mesmo, né? Então, aí entra uma questão, que eu vou até falar sobre, aí entra a questão financeira de fazer um tratamento. Deixa eu tomar um gole d'água. Sim, sim. É uma coisa, né? Por que é tão caro, né, Thiago? Então, aí eu pergunto, tá? Realmente os tratamentos de saúde são caros? Eu falo, depende. É lógico, se você vai fazer uma cirurgia, parte médica, putz, é caro. Uma coisa particular é caro. Mas vamos falar da minha área, da físio. É caro. Eu falo, caro, ele depende. O que é caro para uns é barato para outros. O que é barato para um é caro para outros. Aí vai dar analogia, tá? Porque às vezes, né, às vezes a pessoa... Porque muitas vezes eu falo assim, é caro. Depende, se você ganha pouco, pode ser que seja caro. E se você ganha muito, pode ser que seja barato. Né? Mas vamos falar independentemente de quanto cada pessoa ganha. Eu falo assim, muitas vezes o tratamento ele é caro porque as pessoas deixam ele ficar caro. Vou dar um exemplo, isso está até no meu vídeo, está lá no YouTube, está aqui no meu Instagram também, quem quiser ver, fica à vontade. Lá o YouTube o canal é Vida de Coluna, tá? Vocês podem achar lá. Ou você vai no IGTV aqui do Insta. Mas vamos lá. Você tem um carro. E esse carro começa a fazer uns barulhos, uns rangidos, uns clec-clec, você leva no mecânico. Aí o mecânico, olha, é uma bucha aqui que está começando a estragar, custa R$200 para arrumar essa bucha. Ô, louco, R$200? Ah, não vou pagar, tá caro. Você pega e vai embora, começa e continua andando com o carro. Chega uma hora que esse problema forçou uma outra peça, e pode ser que chegue até o motor. Estoura uma correia, que estoura uma suspensão, amortecedor, pum. Beleza. Puta, o carro parou no meio da rua. Aí, inevitavelmente, você vai ter que levar no mecânico, porque ou você arruma, ou seu carro fica parado. Certo? Aí o mecânico fala assim, meu amigo, R$2.000 para arrumar o carro. O que você faz? Você arruma. Porque ou você arruma ou você perde dinheiro, porque carro tem um valor alto. Certo? E aí que eu falo assim, com o corpo nosso não é diferente. Às vezes as pessoas têm uma dor, um problema pequeno, e deixa de vir porque acha que o atendimento é caro. Porque olha como gasto e não como investimento. Porque se no início, que nem eu falei, desculpa que eu tô falando bastante, a garganta vai secando. Sim, tranquilo. Se no início, que nem eu falei, se você investisse R$200 na troca daquela pecinha, daquela borracha, você teria economizado 1.800 no final. Então, se você vai lá e faz um atendimento ou dois, você está, na verdade, evitando com que você tenha que ter um gasto muito maior lá para frente na tua saúde. Porque às vezes a pessoa tem aquela dorzinha, vai levando remedinho, porque é barato, porque é o mágico, né? Comprimido, não precisa fazer força, e continua fazendo aquilo que causa o problema. Dali um tempo, a pessoa trava, pum, hérnia de disco. Nossa, tudo isso para tratar? Eu falo, olha, se você tivesse vindo no começo, quando os primeiros sinais apresentaram, com certeza ia ser muito menor.
Só que assim, a saúde, as pessoas não param para pensar que ele é algo totalmente especializado. Os cursos de saúde são caros. A saúde não é algo que você faz um curso hoje, você só volta a fazer um curso dali 5 anos de atualização. Não, você está o tempo inteiro, você tem que estar por dentro, porque se você fica para trás, você pode fazer, às vezes, tratamentos que já não funcionam mais. Então, tudo é caro na saúde. Até para nós, profissionais, nos profissionalizarmos mais ainda, tem um custo elevado. Agora, é caro? Eu falo, depende. Se você vai no começo e resolve o problema o quanto antes, ele só vai ficar caro se você deixar acumular. Então, o tratamento é caro porque as pessoas deixam os problemas ficarem caros. Se vai no início, entre aspas, é barato. É lógico, se você vai a consulta médica aqui na cidade, o pessoal cobra, um ortopedista cobra 500 conto e alguém ganha um salário mínimo, é óbvio, metade do salário da pessoa mas para quem ganha, sei lá, às vezes 10 mil reais, 500 conto não vai fazer muita diferença para poder passar no médico. Mas se resolver o problema, pô, agora, precisou, enrolou, vai no médico, não sei o quê, ficou 5 mil reais o tratamento. Porque achou que era caro, às vezes, lá no início. Então, o caro e o barato, como eu falei, eles são relativos, tá? Na saúde eu sempre costumo desconfiar assim, quando é muito barato, eu falo, peraí, uma coisa tá errada. Problema, hein? Na vida, né? Não é só na saúde, é na vida, né? Quando o barato sai caro, já ouviu falar? Porque você paga não só o barato, depois você vai ter que pagar aquele que é mais caro para consertar o que o outro fez de errado. É igual o mecânico, leva um mecânico bem porqueiro aí, faz um serviço de 50 conto, e você não quis ir no que cobrava 400. Aí esse cara quebrou, você tem que pagar o de 400, você já pagou de 50, ainda ele na verdade fica mais, né? Porque o de 50 piorou o problema do teu carro. E por aí vai, uma coisa leva a outra. Sim. O Thiago, seguinte. Nas empresas, às vezes o pessoal faz aquela ginástica laboral. Né? Então, Sim. tipo, eles têm um momento ali que o pessoal levanta, faz uma ginástica, etc. Se você fosse passar uma recomendação para o pessoal que está trabalhando em home office, como que faria aí esse trabalho? Levanta, dá uma alongada, quantos minutos, no computador também, quanto tempo ficar, uma coisa segura. Legal. Assim como a parte da ergonomia e da cinesioterapia, né, laboral, né, eu acho que assim, não adianta a gente falar que tem que fazer se a mente da pessoa não entender que aquilo é um benefício para ela. Certo. Um exemplo. Quando que foi? Uns 11 anos atrás, eu fui fazer um trabalho voluntário no hospital, aqui da cidade, no hospital público. E eu quis implementar, falei, todo mundo de diretoria deixou e tudo mais, um trabalho de laboral, né? Cinesiologia laboral, ou ginástica laboral, como preferirem. Cara, sem brincadeira, os chefes da sessão, legal, vamos fazer, expliquei das necessidades e tudo mais. Quando eu chegava nos funcionários, tem que fazer, fazia numa má vontade, mas fazia porque estavam sendo obrigados pela chefia a fazer. E aí entra aquela frase que um professor meu disse para mim uma vez, cara, que mudou minha vida, é assim, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Bem isso. Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Só que também, às vezes, faltou um pouquinho de experiência, alguma coisa assim, mas o que eu falo para as pessoas é o seguinte, que nem você falou, eu posso falar, o que você precisa fazer? Todo mundo que faz a ginástica laboral no trabalho sabe o que tem que fazer em casa. É igualzinho, não muda. Só que a pessoa não faz, porque na cabeça dela não faz o menor sentido aquilo que ela está fazendo. Para ela, estou fazendo isso, mas ela não entende que isso é para realmente prevenir um problema futuro. Certo. As pessoas não tendem a pensar no futuro da saúde. A prevenção, vou dizer do Brasil, porque a gente mora aqui, a nossa cultura não é de prevenir, é de remediar. Não é culpa do governo, é culpa das pessoas mesmo. As pessoas que têm preguiça de levantar e fazer o exercício por não
não querer. E por mais que você explique, muitas vezes ela não vai fazer. Mas o básico é, gente, atividade laboral, ela serve para ajudar você a evitar de ficar doente. Você tem um problema que muitas vezes vai se tornar crônico, que depois você não vai conseguir trabalhar, e você vai ter que sair desse emprego, vai ser demitido, vai ter que ser embora, e aí vai ficar mais difícil de você conseguir outro emprego, porque você vai estar com restrições na sua saúde. E aí vira uma bola de neve, porque você vira aquela pessoa que toma N remédios, e se quiser tratar, o tratamento fica caro mesmo, porque deixou o problema acontecer. Então, assim, você está em casa, está no home office, eu falo para todos os meus pacientes, eu tenho falado aqui, quem quiser ouvir deu 30, 40 minutos, levanta. O legal do home office é que não tem uma câmera ligada no computador vigiando para ver se a pessoa está sentada ali trabalhando. Como o home office depende da pessoa produzir, ela só precisa entregar. Se ela vai entregar às 8 da manhã ou 5 da tarde, aí já é uma questão da empresa, mas ela tem que produzir, não tem ninguém fiscalizando ela se ela está trabalhando ou não. Então eu falo assim, a maioria, a grandíssima maioria das pessoas de home office está trabalhando, acho que com notebook. Então, pega o notebook, põe no balcão da cozinha, trabalha 5, 10 minutos de pé, volta, senta na mesa, volta, senta 5 minutos no chão. Aí na mesa você pode ficar mais tempo ali, uns 40 minutos, alguma coisa, mas procura não passar de 40 minutos sentado. Fica de pé, faz exercícios de bomba. Para quem não sabe, exercício de bomba, que você fica na ponta do pé, levanta, faz umas 10, 20 vezes, descansa, volta a trabalhar, levanta para tomar um café, levanta para tomar uma água. Sempre procura mudar de posição. Sempre. Como eu falei, nosso corpo foi feito para se mexer. Então, quando nós ficamos muito tempo numa posição só, ele começa a se acomodar e essa acomodação começa a criar outros problemas. Né? E aí, quando você vai levantar, parece que você está enferrujado, dói tudo. Mas por quê? Porque o corpo está ali inativo. Então, você tem que sempre procurar fazer alguma coisa. Isso, estou falando assim, se você não é aquela pessoa que já faz atividade física, gosta de se exercitar e tudo mais, tá? Mas mesmo que você seja, também não é bom que você tenha o corpo preparado para passar mais tempo. Não quer dizer que você vai ficar mais tempo cutucando onça com vara curta, né? Esperando o problema aparecer. Né? Então você procura dar uma maneira, se vira, levanta, às vezes assim, aproveita que você vai ter ali aqueles 5, 10 minutos que o chefe não vai estar olhando, porque você está em casa e às vezes a pessoa precisa esperar um companheiro, um colega entregar um serviço, que se não entrega ele não consegue fazer o dele. Deita na sala, faz meia dúzia de abdominal, faz um pouco de flexão, sei lá, faz um polichinelo. Gente, o que mais tem, aí eu vou falar para vocês, o que mais existe é desculpa para não fazer as coisas. É desculpa para não comer direito, é desculpa para não se exercitar, é desculpa para não produzir da forma que tem que produzir, é desculpa para estudar. Desculpa todo mundo tem, isso não falta. Agora, atitude, fazer, aí sim. Agora, vamos lá, você é daquela pessoa que insiste, tá insistindo, mas nunca consegue criar um hábito. Opa, tem algum problema, que aí entra aquilo que eu falei, que não é físico, é mental. Alguma coisa lá no teu subconsciente que fica te sabotando, não deixa você criar esse novo hábito. E aí você precisa trabalhar isso. Hipnólogo, psicólogo, algum profissional que de fato vai conseguir ajudar a resolver esse tipo de problema. Mas entenda, se você não consegue fazer alguma coisa e você insiste, quer dizer que o problema não está em, às vezes, você fazer. É algo que te bloqueia na evolução daquilo que você quer ganhar. Ô, Thiago, veio uma pergunta aqui do Opa, manda aí. Michel Saab. Ó, Thiago, explica qual o tipo de cadeira que devemos usar no home office para não ter dores. Bom, vamos lá, Michel. Um abraço para você, meu querido. Cadeira, cara. Puxa, cadeira é uma coisa tão complicada, porque cada um gosta de uma cadeira. Tá? O que eu mais tenho visto hoje, cadeira gamer. Putz, cara, aquelas cadeiras parece os bancos lá da NASA. Meu Deus do céu, não sei se você tem uma na tua casa aí ou não. Não, cara, parece um banco de carro, né? Banco de carro pede para essas cadeiras gamer aí, meu. Ô, louco. Não, verdade, pede. Essas cadeiras gamers são excelentes. Mas aí entra aquela questão de que, assim,
Não é porque você está na melhor cadeira que os seus problemas estão resolvidos. Se você tem uma dor, tá? Significa que você já tem um problema existente. A cadeira ela não vai ser a solução para corrigir o problema, tá? A cadeira só vai acabar com a sua dor se a cadeira é a causa das suas dores. Na grande maioria das vezes, grandíssima maioria das vezes, o problema nunca é o posto de trabalho, muitas vezes, e sim uma pessoa que já tem uma doença, um problema, e se estar naquele posto de trabalho só piora aquela condição. Então, assim, sempre trata o problema, trata o teu corpo, deixa ele na condição ideal, e aí sim, se o problema persistir, aí o problema é um posto de trabalho. Porque vamos lá, uma cadeira dessa gamer é caro pra caramba, meu amigo. É um valor alto, é R$1.500, R$2.000, vai depender do modelo, da cor, do tecido, enfim, são valores altos. Né? Tem até cadeiras até que não são de gamers também, que custam R$4.000, R$5.000. Né? Agora, você pode estar na melhor... É aquelas vezes alguém que fala assim, quando eu atendo muita gente que é viajante, nossa, mas eu passo o dia inteiro no carro. Eu falo, olha, não adianta você estar no banco de uma Ferrari ou de uma Lamborghini. Se você não fizer o que tem que ser feito fora do carro, você vai estar no banco desses carros, eles vão te dar dor. Exato. Você pode estar num Rolls Royce, que você vai ter dor. Então, assim, não adianta você ter uma melhor cadeira, um melhor colchão, um melhor banco de carro, um melhor teclado, se você não cuidar de você, que você é a peça principal, é você que sente dor. Não são os objetos. Então, tem que procurar cuidar da gente primeiro, antes de pensar e muitas vezes investir em produtos que às vezes você vai investir e vai continuar com o problema. Perfeito. E é bem isso mesmo. E se for pensar, dor nas costas, pescoço também, né? Parece que mesmo nossa postura, né? No momento ali, então, trabalhando. Exatamente. Mas aí entra assim, duas coisas, né? Que nem, a primeira, que nem eu já venho falando. Se a postura não tá boa, é porque o teu corpo não tá bom. Começa por aí, tá? Pode ser que se o seu corpo tá bom, mas tua postura não tá boa, aí é o ambiente de trabalho. Agora, às vezes é o excesso de tempo que você passa naquela postura que não é do trabalho, que não é adequada. Então, assim, vamos supor, você está no seu trabalho lá. Você está aqui, ó, computador, você concentrou, vai embora. Quando você foi ver, foi 2 horas. O que você acha que 2 horas um corpo que está parado, inerte, fazendo só um trabalho repetitivo aqui? Mas não tem como não ficar doente. Não tem como não ter lesão. Então, assim, cara, o que são 30, 40 segundos, 1 minuto de pé, se mexe, estica, espreguiça, levanta, que eu falei, deita no chão, faz meia dúzia de abdominal, alguma outra coisa. Tudo isso interfere. Porque quando você trabalha teu corpo, você está com seus músculos, teu corpo em equilíbrio e os músculos fortalecidos, tudo isso vai dar suporte para poder aguentar aquilo que você faz. Ou seja, se você senta e em menos de 5 minutos você já está assim, ó, relaxadão, quer dizer que não está nada bom. Agora, se está tudo equilibrado, você vai ter a mentalidade primeiro de pensar em manter uma postura boa. Porque se você pensa em ter postura boa e não consegue, você tem um problema. É óbvio. Agora, se você tem a mentalidade e você tem os músculos e as articulações dando suporte, é muito mais fácil de você conseguir trabalhar a postura considerada ideal. E dali um tempo, que nem eu falei, levanta, se mexe, alonga, estica, porque como eu falei, eu vou repetir, na internet não faltam coisas, no YouTube, principalmente exercícios, alongamentos. Tem até uma sequência que eu estou para colocar aí, de algo que eu chamo uma sequência matadora, que eu passo para meus pacientes de alongamento, assim que eles dão uma melhorada, eu falo, agora faz essa sequência de alongamentos, que isso vai te ajudar a melhorar, potencializar mais ainda. Estou para colocar essa semana. Então vocês vão ver. Mas tem de muito, gente, tem de muito. O que não pode ter é desculpa para não fazer as coisas. Sim, com certeza. E assim, Thiago, na sua opinião, você acha que o home office é uma boa evolução ou não tão boa? Olha, eu acho que do ponto de vista físico,
de saúde não muda muito. Quer dizer, pode ser que até seja ligeiramente pior, mas isso vai depender porque muitas vezes a pessoa está em casa e a parte ergonômica da casa não é boa para a pessoa. Né? Aí tem esse... Mas tem muitas empresas que só tem aquela pessoa, mesa padrão, é igual para todo mundo, cadeira igual para todo mundo, então pessoas de altura e peso diferente vão sofrer de qualquer jeito, assim como sofreria em casa. Tá? Então eu vejo dessa maneira. Agora, com tendência de mercado, eu acredito que muitas empresas vão permanecer com home office porque geram menos custos para ela. Não tem o cafezinho, né? É menos material ali para ter que imprimir, né? Energia elétrica, A manutenção, parte de energia elétrica, limpeza, manutenção de equipamentos, tudo mais. Isso daí joga, trabalha de casa. Perfeito. Que aí entra aquela questão assim, ó. Às vezes a pessoa só de sair de casa para ir trabalhar já é uma boa para a mente da pessoa. Isso que às vezes elas não estão, que elas estão sentindo falta hoje. Mas principalmente o brasileiro, cara, nós somos pessoas que gostam de estar no meio de grupo. Lógico, tem as exceções, mas só a grande maioria a gente gosta de socializar. Então, muitas vezes, fazer o home office, a falta de ter o colega de trabalho, por mais que você não goste da pessoa, muitas vezes, a falta de ter os colegas de trabalho é o que desmotiva muita gente. Mas se a empresa perceber que isso, de uma certa forma, está mantendo os lucros ou até aumentando, cara, a empresa que não pensar nisso com bons olhos está fadada a perder para a concorrência. Tem isso também, né? É custo, né? É custo, né? É custo-benefício, relação custo-benefício. Se tá bom para a empresa, funcionário e outra. Muitas vezes as pessoas reclamam, trabalhar de casa é uma bênção muitas vezes. Como eu falei, você pode tirar ali 30 minutos, eu não sei, tá? Tô chutando porque cada empresa é uma empresa, mas como não tem ninguém te fiscalizando, você pode levantar 30 minutos para distrair a cabeça, para ler um livro, para fazer um exercício, para preparar um almoço, né? É tudo isso. Mas tem a parte contrária, de você estar em casa, você come mais porcaria, se você não tiver autocontrole, que aí, né, entra tudo aquilo que nós já conversamos. Você, não vou falar ficar mais sedentário, porque ficar em casa ou no trabalho, mas a parte emocional pesa, dependendo se você pessoa tem filhos, se é casada, se não é, tudo isso interfere. Então, sim. É um trabalho psicológico. É que a mudança também, vamos lá, cara, foi muito radical, né? Foi muito radical. Não teve um processo de adaptação das pessoas. Não é assim, ó, começa um pouquinho, fica um dia na semana, vem outros 4 para a empresa, depois passa por 2 dias na semana, vem 3. Não, eu falo assim, ó, fica em casa, tchau, você vai trabalhar, se vira. Foi muito abrupto, né, cara? Virou muito rápido. Muito rápido. E a falta de preparo faz com que a gente fique meio piradinho. Nós estamos com 1 minuto e 20. 1 minuto e 20. Quase uma hora já. Quase uma hora já. Pois é. Louco, meu. Pois é. Ô, louco, quero falar mais. Não, com certeza vai ter mais vezes. Porque principalmente aí, ó, Thiago, dentro do trabalho aí, falando sobre produtividade, isso aqui precisa ser falado. Entendeu? Não é só pensar em trabalhar, fazer mais, etc. Ter um profissional da saúde falando, para mim é muito importante. Tá? Principalmente mostrando para as pessoas que não é só mudar para o home office, mas mudar hábitos e mudar aí tudo, né? O geral, né? Exatamente. O hábito da saúde muda o hábito até financeiro, muitas vezes. Exatamente. Então, Thiago, muito obrigado. Vai ter tipo, a parte 2 aqui, né? Opa, demorou. E eu te agradeço. Eu que agradeço o convite por estar falando para a sua audiência aí. Perfeito. E foi assim, muita coisa que você falou. Realmente, nossa mensagem ela casa bastante aí. Essa é a ideia. Perfeito, Thiago. Tá bom? Tá ótimo. Querido, forte abraço para todo mundo, uma boa noite. E quem quiser, me procura no Instagram aí. Beleza, boa noite aí para todos.